Olá, bom dia! Bom dia a todo mundo que está chegando aqui. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando agora. Muito obrigada pela participação aqui no nosso evento Use Sua Voz. Eu sou a Camila, eu sou mãe da Bel e do João, sou uma das fundadoras da consultoria Filhos no Currículo. Eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelos e olhos castanhos, eu uso um fone de ouvido roxo, estou usando blusa amarela e atrás de mim o fundo está desfocado. Bom, esse é um evento que acontece todos os meses aqui na Filhos no Currículo. E a gente tem como objetivo ampliar as vozes, histórias, repertórios sobre o tema da parentalidade, para a gente fortalecer as relações, informar o mercado de trabalho e contribuir principalmente para que todo mundo se envolva e construa uma sociedade em que filhos e carreira possam coexistir de forma saudável e sustentável. A nossa ideia aqui com esse evento é que a gente saia daqui fortalecido com mais informação, desconstruindo vieses, quebrando tabus, ampliando o repertório. A Filhos no Currículo já fez mais de 300 eventos em grandes empresas, trazendo impacto na vida de pais, mães, de figuras parentais, das lideranças e das pessoas. Esse é um assunto de pessoas, é um assunto de todas as pessoas. Então, eu convido você a se juntar com a gente para entrar nesse tema, porque ele impacta e importa a todos nós, para a gente poder, então, aproveitar essa próxima hora e discutir sobre um tema que é muito, muito relevante, atual, urgente e necessário. A gente vai trazer luz e visibilidade para um tema que poucas pessoas têm falado, mas já é uma realidade e desafia muito as pessoas que enfrentam esses desafios, as empresas que passam por essa situação. Então, eu quero agradecer a presença de todo mundo que está chegando aqui. Deixem comentários, dúvidas, perguntas. Em especial, obrigada, Vânia, aqui, que está fazendo a intérprete do nosso evento. Eu também quero agradecer as empresas que tiveram com a Filhos no Currículo no mês de maio e que continuam apoiando essa pauta e esse encontro através do Use Sua Voz. Aí eu também quero agradecer o apoio institucional do Movimento Mulher 360 e do Fórum de Empresas e Direito, LGBTQI+. E no Use Sua Voz de hoje, então, que eu estou enrolando aqui para começar mesmo, porque o que vai importar aqui são os nossos convidados, são as histórias que eles trazem, as experiências, os desafios e aprendizados sobre um tema que a gente vai falar, a falta de legislação trabalhista também no que tange o exercício da parentalidade nesses múltiplos formatos. Reconhecendo, gente, que hoje não tem apenas uma configuração familiar.
A gente não pode mais falar família, a gente está falando de famílias diversas e a importância da gente respeitar as mais diversas realidades, tá bom? Então, como é que fica, por exemplo, a situação da adoção por casais homoafetivos? Como que a gente trata o exercício da parentalidade de pessoas trans que hoje não estão contempladas em qualquer legislação? Como é que as empresas encontram com essa realidade e como é que elas podem endereçar esses cuidados? Esse é um espaço seguro para a gente trocar e para a gente crescer. Então, aqui não tem pergunta errada, não tem pergunta boba, tem respeito pelas pessoas que estão aqui para a gente construir essa nova realidade juntos, tá bom? Lembrando, então, que como o assunto é parentalidade, eu falo em todas as palestras, quem já me ouviu falar, já viu esse discurso, de que a gente não está no mesmo barco, e eu prezo pelo respeito em todos os eventos da Filhos no Currículo. É algo que a gente traz a empatia na prática, para que a gente possa se escutar, porque eu acredito, já falei aqui para um dos participantes, ele sabe disso, que todo mundo pode sim falar dos assuntos, porque se a gente continuar falando só com as mesmas pessoas, a gente não vai encontrar soluções diferentes, a gente não vai ouvir diferentes realidades. Então, não estamos no mesmo barco, cada família é única e a gente merece de cuidar e respeitar cada uma delas. A gente não deve presumir nada, a gente não tem que generalizar nada, comparar, julgar. Então, para participar dessa conversa, né, que só eu estou falando, no caso, eu quero convidar aqui 3 pessoas muito especiais que sabem muito do assunto. Eu vou chamar em ordem alfabética aqui para respeitar aqui um critério. Eu quero convidar o Beto Fers, ele é papai da Stephanie. O Beto, ele é parceiro do Eric e juntos eles adotaram a Stephanie. Ele é doula de adoção e fundaram o projeto Papai Peando, na intenção de auxiliar muitas famílias em processos de adoção e acolhimento à parentalidade diversa. Seja bem-vindo, Beto. Quero te ouvir e conhecer um pouquinho mais. Vou deixar aqui o Beto se apresentar para vocês, para contar um pouquinho dessa história, das experiências e dos seus desafios também. Obrigada, Beto. Eu quem agradeço, Camila, a oportunidade de mais uma vez estar conversando junto com a Filhos no Currículo. Antes de me apresentar, eu sou Beto, como você disse, eu quero fazer a minha audiodescrição também. Eu sou um homem que me identifico como um homem cisgênero, negro, tenho cabelo liso, eu tô com cabelo, eu não sei para que lado que eu tenho uma dificuldade para direita e esquerda, mas tô com cabelo para o lado direito. Eu tenho olhos grandes, o nariz também mais largo. Eu estou usando uma blusa azul e um fone de ouvido preso à orelha, em uma das orelhas, na orelha esquerda, branco. Atrás de mim tem uma parede bege e um cachepô com alguns vasos, que pela câmera dá para ver um pedacinho, que são algumas orquídeas. Como a Camila me apresentou, eu sou doula de adoção, e essa profissão surgiu depois de um longo caminho que eu fiz para entender como seria o meu modelo parental, como seria a minha família. Eu costumo brincar que o meu trabalho no Papai Peando, a página que eu tenho junto ao meu marido, surgiu de uma cagada. Foi depois de um acesso frustrado num espaço família de um shopping, que a gente se viu na obrigação de criar voz e falar sobre o acolhimento em todos os espaços, para todos os formatos familiares, principalmente em respeito às crianças como sujeito de direito, como pessoas detentoras de afeto. A gente tem por muito hábito no Brasil e em outros lugares do mundo fazer um apagamento da figura infantil. Então, a gente respeita muito e toda a nossa luta é para isso, né? E acho que nessa conversa de hoje a gente pode trazer muitas coisas interessantes, como informação fresquinha. Eu quis trazer aqui algumas que foram atualizadas ontem à noite no site do CNJ. Hoje a gente tem quase 30 mil crianças acolhidas em abrigos, casas-lares e famílias acolhedoras, e a gente tem 4.144 pessoas habilitadas para adotar. É lógico que nem todas essas crianças... Desculpa, eu errei uma informação. Dessas 29 mil, as 4.144 são as crianças que estão disponíveis para serem adotadas. Nem todas as crianças que estão em situação de acolhimento estão disponíveis para serem adotadas. Em contrapartida,
a gente tem mais de 33 mil pessoas ou casais habilitados para adotar crianças. E aí, quando a gente pensa que a gente tem 4 mil crianças disponíveis para adoção e 33 mil pessoas querendo adotar, existe uma discrepância nessa gangorra, né? E os motivos para isso são muito diversos, e talvez um dos principais motivos é porque o perfil dessas crianças que estão lá disponíveis, essas 4 mil crianças, em sua maioria, são crianças acima de 6 anos de idade, que pertencem a grupos de irmãos, algumas delas com questões ligadas à deficiência ou provenientes de maus tratos. E na outra ponta dessa gangorra, a gente tem essas 33 mil pessoas querendo adotar preferencialmente, traçando isso num perfil, crianças de até 4 anos. E muito dessa construção que faz com que esse adotante queira adotar uma criança de 0 a 4 anos, a gente precisa trazer isso à revelia, é pela forma como a gente entende que uma família se forma, né? Então, eu começo a minha participação aqui deixando uma provocação, né? Quando a gente fala que uma pessoa decide adotar uma criança de 9, 10, 11 anos, dentro da organização ou em tantos outros espaços que essa pessoa estará, ela também não está recebendo um recém-nascido dentro da casa dela, né? E como é que a gente se comporta vendo essa pessoa nessa gestação para a acolhida dessa criança e depois que ela chega como uma mãe ou um pai de uma pessoa recém-nascida aos 10 anos de idade. Eu agradeço mais uma vez pela participação. Boa, muito obrigada, Beto. Acho que você já traz uma provocação que a gente daqui a pouco vai conversar com a Bianca, e acho que essa história da licença na adoção, da chegada de uma criança com 9 anos, que é um recém-nascido para essa família, porque a gente também é recém-nascido enquanto cuidadores e responsáveis, né? A gente nasce também nesse papel, e é um papel que merece acolhimento em todos os momentos, não é mesmo, Beto? Exatamente. Muito obrigada. E na nossa próxima pessoa que vai estar aqui com a gente, daqui a pouco sobe todo mundo, gente. Eu vou chamar a Bianca Carelli. Ela é mãe da Luísa e do Pablo e é madrasta da Carol. Ela é consultora, especialista em direito materno e parental e é fundadora do projeto Maternizando o Direito. A Bianca também é nossa parceira de conteúdos e de revisões de políticas parentais para empresas. Então, se você também está com esse desafio, né, Bianca, que não são poucos nesse tema, a gente está aqui para trazer informação e tirar suas dúvidas. Então, seja bem-vinda e é o teu tempo aqui de se apresentar aqui nessa conversa de hoje. Camila, antes de mais nada, queria agradecer imensamente o convite. É uma honra falar aqui nesse evento. Fico muito feliz da nossa parceria, também tenho muito orgulho, falo sempre com muita alegria da parceria que nós estabelecemos com a Filhos no Currículo. E queria começar, então, me identificando. Eu sou uma mulher, cabelos pretos longos, estou com uma blusa social vermelha com alguns babadinhos, estou no meu home office, que fica no meu quarto, atrás tem um armário, ao fundo, né, tem um armário gelo e tem também uma estante, uma prateleira que tem a figura de uma gestante e um porta-retratos. Bom, eu sou advogada trabalhista, me especializei na área do direito materno e parental nas relações de trabalho. Sou graduada pela PUC e sou mestre pela Faculdade Nacional de Direito, que é o FRJ. Desde o início da minha atuação, né, como advogada trabalhista, minha atuação sempre foi muito permeada por essas questões relacionadas ao exercício da parentalidade que atravessam as relações de trabalho, né? E aí eu gostaria de começar falando, também fazendo uma provocação, e uma coisa que eu gosto sempre de falar é o seguinte: a nossa independência, ela é um mito. Por quê? Porque a nossa independência, ela é provisória. A gente nasce dependente, né? Aliás, o ser humano é a espécie que é mais dependente no início da vida e fica dependente durante muito tempo, né? Quando a gente nasce, a gente não consegue nem suportar a cabeça, então é um grau de dependência muito grande, a gente fica dependente durante muito tempo e a gente tem um período curto, um intervalo de vida no qual a gente tem uma independência, né? Mesmo, né, na vida adulta, que a gente é independente, algumas situações podem acontecer, das quais a gente também tem algum grau de dependência. Então,
passei por uma cirurgia, né? Preciso ficar, enfim, de repouso, preciso de cuidados especiais. Então, naquele caso, você volta a ser dependente. E se tudo der certo, a gente sempre torce para isso. Se a gente chegar a uma idade mais avançada, naquele momento também a gente vai ter um grau de dependência. Então é importante, né? Quando a gente fala de exercício da parentalidade, gente, é sempre importante a gente falar do trabalho do cuidado. Entender que todos nós precisamos de cuidado e precisaremos de cuidado. Então, o trabalho do cuidado, ele é essencial ao funcionamento da sociedade e, sem dúvida alguma, a sociedade, para que ela funcione de forma plena, ela precisa de pessoas cuidando de outras. Então, essas pessoas que cuidam, né, e essas relações de cuidado, elas atravessam, elas permeiam as relações de trabalho. E a nossa legislação trabalhista, ela é insuficiente para a demanda de cuidado que as pessoas têm, né? Então, de que forma a gente consegue equacionar? E aí, além disso, a gente tem uma legislação trabalhista que pensa na figura de uma família heteronormativa cis, de um pai e uma mãe, no qual, inclusive, essa mãe assume a maior parte do trabalho do cuidado com os filhos, tanto que a legislação trata de forma diferenciada a mãe e o pai. Essa legislação, ela não pensa em outros modelos, em outras composições familiares, como casais homoafetivos, pessoas trans, famílias de mosaico, pai solo, mãe solo, crianças que são cuidadas por avós ou outros parentes, né? Essa legislação, ela não responde a esses anseios. Então, o que acontece é que, apesar disso, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Constituição da República, que dizem que a criança tem direito à saúde, tem direito ao desenvolvimento integral, ao desenvolvimento pleno e à proteção integral, né? E temos também o Código Civil, temos também o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição da República, que novamente dizem que os pais ou as figuras principais de cuidado e referência daquela criança são responsáveis pelo cuidado com aquela criança. Portanto, de que forma a gente vai equacionar isso, né? Se essas demandas de, por exemplo, um casal homoafetivo que passou por uma adoção de uma criança, se essa demanda chega, né, 2 pais, para quem que eu vou conceder? Qual período de licença eu vou conceder para cada pai? Se essa demanda chega para o DP, para o RH, e ele faz uma leitura apenas da legislação trabalhista, ele tenta equacionar apenas com a legislação trabalhista e não pensa de uma forma mais ampla, essa resposta vai ser insuficiente, né? E aí, quem vem responder para a gente é a própria jurisprudência. Eu acho que eu antecipei um pouquinho o assunto, então vou deixar a Camila chamar o Noah e, novamente, posteriormente, a gente volta a esse debate. Bianca, foi maravilhoso já te escutar. Eu acho que você trouxe um conceito tão interessante da dependência e da independência provisória. Nunca tinha parado para pensar dessa forma e faz absolutamente todo sentido. Obrigada, acho que a gente tem uma conversa imensa aqui pela frente e agora eu vou convidar o Noah para se juntar e eu volto com você, porque quem tiver dúvida, gente, aproveita que a gente está aqui para isso. E eu estou trazendo aqui como convidado o Noah Scheffel, espero que eu tenha falado certo, senão você me corrige. Ele é mãe da Anitta e pai da Helena. Ele é o primeiro homem trans a ser influenciador aqui no LinkedIn, fundador e CEO do Educa Transforma, pela inclusão de pessoas transgêneros no mercado de trabalho. Noah, eu quero muito ouvir a sua história e conhecer um pouquinho desses desafios aí que você enfrenta também por essa falta de legislação e como tudo isso acontece no seu exercício de parentalidade e da sua família. Seja bem-vindo. Bom dia, gente. Obrigado, Camila. Obrigado, Vânia. Obrigado aí também todas as pessoas que estão assistindo. Eu sou o Noah, uso os pronomes ele, dele, sou um homem pardo, uso óculos, tenho barba, bigode pretos e crespos. Meus cabelos também são pretos e estão trançados. Eu uso uma blusa preta e ao meu fundo tem uma parede branca lisa e um vaso ali com uma planta. Acho importante também me apresentar trazendo os meus marcadores sociais. Então, né, eu sou um homem trans, de orientação sexual e afetiva pansexual. Também sou uma pessoa neurodiversa, então o autismo também tem esse atravessamento na minha vida.
Sou mãe da Anitta, né, que é a minha filha mais velha, de 8 anos, que eu gestacionei e dei à luz, e né, ela deu à luz à minha vida também naquele momento. E sou pai da Helena, que tem 6 anos de idade, que é uma filha de adoção e de coração, e também veio para completar aí essa família diversa que eu tenho e que é tão importante para mim. Sou fundador do Educa Transforma, que é esse projeto voltado para empregabilidade de pessoas trans a partir desse local de desigualdade de acesso à educação, ao mercado de trabalho. Também sou colunista no UOL, sou professor de RH na Conquer, de diversidade no coletivo, sou formado em tecnologia, né? Por muito tempo eu atuei com tecnologia, então eu sou formado em redes de computadores, tenho uma pós-graduação em governança de TI, mas percebi ali que no exercício da construção de produtos e serviços dentro do mercado de trabalho, todas as pessoas precisavam pertencer a isso, para que eles de fato fossem representativos, então eu acabei indo também para um lado de estudo voltado para essa questão de diversidade e da participação de todas as pessoas. Então eu fiz graduações, pós-graduações aí em política e gestão de serviço social, em diversidade, minorias e inclusão, em direitos humanos, gênero e sexualidade, liderança e gestão de equipes e história e cultura afro-brasileira, e também um MBA em gestão da inovação, para trazer essa ótica da diversidade como um pilar estratégico para as organizações. E né, eu fundei o Educa Transforma através da minha vivência enquanto uma pessoa trans que passou, né, pela transição de gênero dentro de uma organização e viu toda essa dificuldade, essas barreiras que realmente ainda existem por conta do desconhecido. E o Educa Transforma hoje, atualmente, né, fundei ele em 2019 e ele atualmente ele já formou mais de 650 pessoas trans de forma gratuita em diferentes trilhas de formação, né, de tecnologia, inovação, gestão, marketing, recursos humanos, e presta toda uma rede de apoio para as pessoas alunas, entendendo esse local de desigualdade de acessos, em que a gente fornece aí o desenvolvimento também de habilidades relacionais, soft skills, e apoio psicológico, psiquiátrico, acesso à saúde física, né, endocrinológica, enfim, toda essa questão de acessos que as pessoas deste recorte, infelizmente, ainda não têm como um direito básico, ou acessível, ou possível, por conta da questão mesmo de desigualdade, né, e de falta até de legislação e políticas públicas que coloquem essas pessoas em um local de acesso. Até falando um pouco sobre esse recorte, né, segundo a ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a expectativa de vida de nós, pessoas trans, é de apenas 35 anos de idade. Eu tenho 35 anos de idade no momento. Espero romper aí essa estatística para poder, né, além de cuidar da minha família, também ter uma carreira aí que possa fazer a diferença no mercado. 95% das pessoas trans estão fora do mercado de trabalho formal, e sendo que 90% dessas pessoas precisam recorrer à prostituição, ao trabalho sexual de forma compulsória, não por escolha, né, realmente por falta de oportunidade, e apenas 0,1% das pessoas do recorte trans chegam a iniciar uma graduação, porque a evasão escolar ela já começa muito cedo desde a escola por conta de transfobia. E aí a gente ainda, né, fazendo uma intersecção e olhando para gênero dentro dessa mesma pauta, a gente tem um desafio maior quando a gente olha para mulheres trans e travestis, principalmente, né, se forem mulheres trans e travestis negras, em que a média de idade que essas pessoas são expulsas de casa é de 13 anos de idade, então né, ainda tem essa barreira com relação à sua existência enquanto formação, né, criança, adolescente, enfim, e essa falta de acesso também à moradia e ao apoio familiar.
e é algo que eu venho tentando trabalhar aí junto do Educa Transforma, mas também em todos os espaços que eu tenho essa oportunidade de levantar essas questões que muitas pessoas desconhecem, para que a gente realmente possa criar em conjunto ações e mudar aí esse retrato que hoje ainda está muito desigual e que a gente, né, em conjunto, né, consegue, né, de maneira unida e com um propósito, fazer a diferença de forma positiva para tantas vidas, e é um assunto muito urgente. Então agradeço muito aí pelo convite e por poder também compartilhar um pouco da minha história e da história aí desses atravessamentos por conta dessa questão da parentalidade, né, e da minha vivência trans também, enquanto, né, uma pessoa que está dentro do mercado de trabalho para proporcionar que todas as outras pessoas também estejam. Noa, que bom ter você aqui com a gente. Assim, realmente é muito importante te escutar. Acho que poucas pessoas têm oportunidade também. A gente precisa trazer muito mais pauta, muito mais luz para essa história. Eu quero muito te escutar. Eu estou vendo aqui que tem um fã-clube seu. Os comentários, gente, obrigada aí quem está comentando. Tem uma torcida aqui para você em todos os sentidos, que você faz muito pela sociedade brasileira. Então, muito obrigada aí pela sua hora, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de estar aqui. Então, olha aí, ó, tem uma torcida aqui para você. Então, eu quero convidar para todo mundo subir aqui. Pode entrar o Beto, a Bianca, cheguem junto para a gente continuar essa conversa, que eu acho que tem muitas perguntas que uns querem fazer para os outros. Gente, vou contar aqui nos bastidores que rolou assim, deixa eu te perguntar, Noa, deixa eu te perguntar, Beto, e enfim. Então, esse é um espaço para a gente trocar. E eu quero saber, Bianca, quer fazer alguma pergunta para o Noa, para o Beto, para a gente continuar essa conversa? Oi, Camila. Eu acho que a gente, assim, a minha ideia, o que eu gostaria de saber deles, né, e de ouvir deles, quais foram os maiores desafios que eles viveram ou que foi relatado, né, que foram relatados, que chegaram até eles, no sentido, em relação às relações de trabalho, ao exercício da parentalidade diversa nas relações de trabalho, né? O que eles entendem que seria importante que as empresas enxergassem, acolhessem, né? De que forma elas poderiam acolher. Quais são as principais demandas que surgiram, que chegaram até eles? Eu vou tomar a liberdade de começar aqui, Camila. É tão interessante que a gente foi, desde o começo, desde a hora que a Camila começou a se apresentar, algumas questões que que eu vou ouvindo, parece que vai passando um filme na cabeça, assim, de tantas coisas que a gente foi atravessando, né? Eu tenho sempre isso na minha narrativa, né? Depois de 20 dias que a Stephanie chegou, eu fui demitido do meu emprego, né? Um emprego onde eu tinha sido buscado no mercado através de um headhunter. Nas entrevistas, o tempo todo eu disse que eu estava num processo de adoção, e aí, de repente, reproduzindo o que acontece com tantas mulheres, numa família onde existiam 2 homens, 2 pais, de uma hora para outra, eu me tornei contraproducente naquele espaço, né? E aí, também numa reprodução disso, o Eric foi quem tirou a licença parental, que não teve esse nome, teve um nome de licença maternidade, e a gente faz muita questão de usar alguns nomes que para a gente acabam sendo representações de uma luta, né? Quando eu digo, por exemplo, que o Eric é o meu marido, é importante que eu diga que ele é meu marido, né? Porque hoje a legislação o compete como meu esposo, como meu marido, e já foi diferente no passado, né? Então, o Eric também foi demitido depois de 8 meses, né, do retorno da licença parental. Uma vez a Camila me fez uma pergunta, né, sobre como o RH se preparou para o caso da licença de vocês, e aí eu brinquei dizendo, o Eric era do RH, né, e mesmo ele, estando num processo de adoção, mesmo ele sabendo que em algum momento isso aconteceria, não foi o primeiro caso numa multinacional, mas nem ele sabia como isso podia ser tratado dentro da empresa, né? Também preciso fazer uma pequena parte aqui de que
muito do que eu estou contando ainda é sobre a adoção de uma bebê de 6 meses, que foi a idade com que a Stephanie chegou. Na época que a Stephanie chegou, inclusive, doutora Bianca, a gente tinha uma diferenciação no tempo de licença parental de acordo com a idade da criança. Então, quando a criança era mais velha, o tempo de licença parental era menor, tinha uma tabela. E aí, hoje, como doula de adoção, eu percebo o quanto isso é discrepante. Uma adolescente que chega numa casa por adoção, ele é quem mais precisa de um tempo dedicado desses adotantes para que essa vinculação aconteça. Né? Ele está cheio de fragilidades, e é lógico que ele carrega mais fragilidades do que uma criança de 6 meses, de 4 meses, ou recém-nascida, que foi adotada aos 2 dias de vida. Né? Então, felizmente, hoje a gente tem isso já mudou, né? Então, hoje o INSS permite o mesmo tempo de licença parental. A gente tem também empresas fornecendo a licença parental estendida para todas as vias de parentalidade, e não só para a mãe, mas também para o pai, mas a gente também precisa colocar isso num lugar de exceção, né? Não são, apesar de ter muitas empresas acontecendo, ainda é a grande, grande, grande minoria. Se a gente colocar numa porcentagem, talvez a gente não chegue em 1. Talvez a gente brigar para que isso esteja no legislativo, né, seja importante para que a gente possa acolher todos os modelos familiares. Beto, eu sempre te escuto e aprendo. Noah, pode falar, Noah. Você chegou com o microfone antes que eu, desculpa. Não, vamos lá. Não, eu ia trazer, né, responder também essa questão que a Bianca trouxe, porque também teve todo um atravessamento com relação à minha carreira, a questão, né, da minha maternidade, porque, né, até para todas as pessoas que estão assistindo entenderem, quando eu tive a Anitta, minha filha mais velha, eu ainda não tinha iniciado esse processo de transição social de gênero, então eu ainda era lido, né, enquanto uma figura feminina, e, né, por isso que naquele momento, né, de nascimento dela e tudo mais, eu passei a exercer esse papel aí de mãe. Ela tem o pai dela presente na vida dela, e para ela fazia muito sentido, né, depois conversando, que eu continuasse sendo mãe mesmo, né, sendo um homem, o que para mim era algo até limitante, assim, né, como que eu poderia ser mãe, ser homem, e por muito tempo eu fiquei, né, até enrolando passar pela minha transição social por conta disso, por conta dessa questão, né, do medo de como que ela iria receber, principalmente, mas também, né, outros ambientes, mas ela principalmente, porque, né, é algo que não é comum de ser visto, e ela não tinha outros modelos parentais em que ela pudesse, né, olhar e enxergar também essa diversidade. E quando eu tive ela, então, né, eu tive direito a ter licença maternidade, toda aquela questão, justamente porque ainda tinha essa minha identificação enquanto mulher dentro desse ambiente organizacional. E a minha maior preocupação, de fato, foi com relação a como ela entenderia essa questão de a mãe ser um homem. E até, né, eu gosto muito eu vou contar, vou compartilhar, porque é a história, assim, mais linda, acho, da minha vida, assim, pós-nascimento dela, e como, até para demonstrar como a gente, às vezes, foca nas coisas que não deveria, né, que eu estava muito preocupado em dizer para ela, então eu já tinha conversado na empresa com relação à questão, né, de eu me identificar enquanto um homem e como é que seria esse processo, né, de transição dentro dessa organização, mas ainda não tinha conversado com ela. Na época ela tinha 3 anos de idade, e eu busquei ela na creche, né, a gente foi comprar ração, eu estacionei ali no estacionamento da pet shop e perguntei para ela, né, Anitta, tu acha que a mãe parece mais com menino ou com menina?
isso muito baseado nisso que a gente tem de construção, né, social, de estereótipos de gênero, do que é ser o homem, do que é ser a mulher. E ela, com todo o cuidado do mundo, até para não reforçar esses estereótipos que eu já há muito tempo, desde ela bem pequenininha, vinha desconstruindo essa questão de que, né, o homem é isso, de que a mulher é isso, de que azul é, não, enfim, cores, brinquedos. Ela muito cuidadosa, né, até com medo de responder, me disse que eu parecia mais com um menino. E aí eu pensei, bom, é agora, né? É a chance. E falei, então, Anitta, é porque a mãe é um menino. E aí, naqueles segundos que se passaram, que para mim foram uma eternidade, eu pensei várias coisas do tipo, eu vou perder essa criança, vou perder a guarda compartilhada que eu tenho com o pai dela, ela não vai entender, né, como é que vai ser tudo isso. E ela simplesmente me respondeu: tá, mãe, então se tu é um menino, tu precisa de um nome de menino. E aí eu fiquei assim, tá? Porque realmente era algo que eu ainda não tinha nem parado para pensar. E enquanto eu estava preso nessa questão do como assim, essa naturalidade toda, ela falou assim para mim: "Qual que seria o nome que tu teria dado para mim se eu fosse menino?". E aí eu falei que seria Noah. E aí ela me respondeu que: "Ah, mãe, então tu pode ficar com o meu nome de menino, e aí tu se chama Noah". E aí então eu saí daquela pet shopping, inclusive eu até esqueci de comprar a ração, hã, com, né, esse novo nome que representa muito pra mim, principalmente pelo fato de ter sido ela a pessoa a ter escolhido com toda essa naturalidade e principalmente com todo esse acolhimento. E aí o desafio realmente que eu achava que seria esse, não foi, foi com relação à organização onde eu trabalhava, que apesar de ter algumas iniciativas voltadas para a diversidade, né, eu também fazer parte ali, enquanto já uma pessoa não heteronormativa, de grupo de afinidade da organização. Quando a gente fala da comunidade LGBTQIA+, no geral, a gente entra num abismo quando a gente fala sobre identidade de gênero, né, que é sobre as pessoas do recorte trans. E ali sim, eu passei por diversos desafios que eu não imaginava que eu passaria, já trabalhando nessa empresa há quase 10 anos e tendo chegado num local de privilégio, que depois eu passei a entender que realmente eu só tinha chegado nesse local por até então me identificar enquanto uma pessoa cisgênero, que era um local de protagonismo mesmo, de liderança de times, e isso virou completamente de cabeça para baixo por uma cultura não inclusiva, que não estava preparada para lidar com pessoas trans e que não conseguiu encontrar caminhos para que aquele ambiente fosse um ambiente acolhedor ou seguro para mim, enquanto pessoa trans, e isso acabou impactando diretamente na equipe que eu liderava, questões de passar mesmo por transfobia dentro desses espaços e microviolências, microagressões, não conseguir acesso a banheiro, não, né, não conseguir ter um apoio até do próprio RH mesmo, da organização, que foi até um dos gatilhos para eu chegar num local já de, né, exaustão psicológica, de muito sofrimento e ter passado aí por, né, depressão, passado por uma ideação suicida, uma internação psiquiátrica, e aí sim, né, disso tudo eu ter pensado que outras pessoas que não tinham chegado até aquele espaço que eu tinha chegado, onde estavam, e aí sim eu fundei o Educa Transforma como um propósito, né, uma promessa que eu fiz ao sair dessa internação, de que eu iria olhar para as pessoas desse recorte nessa visão de inclusão mesmo dessas pessoas numa carreira que elas, né, gostariam de seguir.
mas em ambientes que de fato fossem mais seguros possíveis, né, para elas. A Bianca, eu acho que quer complementar com alguma coisa, pode falar. Desculpa, gente. Então, eu queria complementar a fala do Noah, que foi riquíssima, e a do Beto também, assim, só realmente a vivência deles, né, que nos faz pensar em todas as camadas de desafios que essa parentalidade diversa atravessa. Bom, primeiro falando um pouquinho do que o Beto trouxe, a questão da licença, né? E ele trouxe em relação aos filhos adotivos. A nossa legislação, de fato, Beto, fazia esse escalonamento de acordo com a idade, e em algum momento avançamos e entendemos que esse escalonamento não era possível. Mas olha que interessante. Isso quando a gente fala da licença maternidade, que a legislação ainda chama assim, né? E eu concordo com você que não deveria ser assim, e nós deveríamos pensar numa licença parental, mas a legislação trata como licença paternidade e licença maternidade. Quando a gente fala da licença maternidade e licença paternidade clássica, né, que é aquela de 120 dias para a mãe, 5 dias para o pai, e não há esse escalonamento. Mas quando foi criado, instituído aquele programa da empresa cidadã para estender essa licença, né, para 180 dias para a mãe e 20 dias para o pai, essa ampliação também veio de forma escalonada. E aí precisou o Superior Tribunal de Justiça falar, olha, esse escalonamento que está em relação à ampliação dessa licença para 180 ou 20 dias também não deve existir. Então, muitas vezes, a nossa legislação ela é anacrônica, ela não acompanha o progresso da sociedade, mas vem o judiciário dar resposta. E quando a empresa ela lida com essas questões olhando apenas para a legislação trabalhista e não pensando na construção de um direito antidiscriminatório e inclusivo, ela está, inclusive, assumindo um passivo, né? Porque o judiciário está muito mais aberto para refletir sobre essas questões. Então, eu queria trazer isso. E uma outra questão que o Beto falou que também é muito interessante, né? Que ele foi demitido, desligado logo, acho, durante o processo de adoção. Não foi isso, Beto? Não sei se eu estou falando, se eu entendi errado. Foi depois que a Stephanie já tinha chegado, doutora, foi com 20 dias que ela já estava com a gente já com um termo de guarda. Sim, e o seu marido, logo após, pouco tempo depois, após o retorno da licença, que eles chamaram de licença maternidade, né, e não licença parental. E olha que, assim, uma coisa que eu defendo é que, por exemplo, não só a licença a gente deveria equiparar e deixar de tratar como licença maternidade e paternidade, como todos os direitos relacionados ao exercício da parentalidade. Porque só a mãe gestante vai ter direito à estabilidade, à garantia de emprego. Por que não os pais, né? Porque em todas as construções familiares diversas, você garantir para aquelas figuras principais de referência a estabilidade. Essa renda é importantíssima para a sobrevivência daquela criança, né? Se isso vai impactar, sem dúvida alguma, para a sobrevivência daquela criança, porque a gente sabe que gestantes são discriminadas no mercado de trabalho, de todo modo, e que pais, né? Aí tem vários estudos, o PNAD contínuo de 2019, por exemplo, indicou que mulheres, depois de 2 anos, 50% das mulheres com filhos de até 2 anos saem do mercado de trabalho. Enquanto pais, né, e aí a gente pensando numa configuração familiar hétero, pais, eles aumentam o ingresso no mercado de trabalho após o nascimento do filho. Então, a legislação fez essa proteção, né, direcionou essa proteção às gestantes, pensando no modelo hétero normativo cis. Mas se a gente tem configurações familiares plurais, né? E se, independentemente do pai, quando a gente fala de um casal hétero-cis, o pai ser menos discriminado no mercado de trabalho, se ele for desligado, isso também vai impactar na sobrevivência daquela criança. Por qual razão deferir direitos diferenciados, garantir direitos diferenciados a pais e mães? Então, eu queria fazer só essas considerações. E em relação Bianca, eu queria trazer só uma coisa bem rapidinho sobre isso,
que acho que Claro. complementa um pouco, né? Para Ótimo. além da questão da licença, é quando essa licença se inicia, né? Num Sim, projeto adotivo, o adotante vai passar por duas etapas, por um estágio que a gente chama de estágio de aproximação e um outro que a gente chama de estágio de convivência. O estágio de aproximação é quando o adotante vai até o abrigo para fazer visitas regulares a essa criança antes dela vir para casa. E o termo de guarda para fins de adoção, ele é emitido só quando vai se iniciar o período do estágio de convivência, que é quando a criança já está na casa, mas ainda sob um acompanhamento do judiciário. E aí o que acontece é que esse adotante, ele precisa, por exemplo, no nosso caso, a gente precisava ir todos os dias, isso de domingo a domingo até o abrigo, foram 13 dias. Mas quando eu atendo, por exemplo, casais que estão adotando irmãos, adolescentes, muitas vezes essa aproximação leva 4, 5, 6 meses. E isso implica em eles terem que deixar o ambiente de trabalho por algumas horas para poder ir até o abrigo, né? Sem ter nenhum documento que comprove, porque ainda não tem esse termo de guarda. Acho que esse olhar também é importante para a gente pensar nesse pré-natal, né? Como é que exato. é tão similar à gestante que precisa se ausentar para ir até o hospital fazer um ultrassom, ou numa gestante que tem uma gestação de risco. Como é que a empresa se prepara para acolher esse colaborador, porque ele também está morrendo de medo de ser mandado embora, né? E quando fica tudo tão vulnerável, eu não sei como funciona para mim, porque não foi uma gestação, mas sim uma adoção. É lógico que a produção dele vai diminuir. Quem consegue trabalhar com medo? Se nem animal consegue, quiçá nós seres humanos, né? Então, é importante que a gente olhe para essa questão da aproximação também, né? Só que complementar o que você tinha dito. Perfeito, Beto. Mais uma ilustração, o seu relato é mais uma ilustração de como a nossa legislação trabalhista ela é insuficiente em relação às demandas, né, do exercício da parentalidade. Sem dúvida alguma, a legislação deveria responder a esse tipo de demanda. Como é que você vai equacionar o seu tempo de trabalho se você precisa fazer essa convivência de alguma forma com aquela criança, fazer esse processo de adaptação que é importante para os pais, né, para o casal, e para quem vai exercer a parentalidade em relação àquela criança e para aquela criança. Então, se a gente fica buscando respostas para essas situações só na legislação trabalhista, a gente não consegue atender isso. Então, a gente tem que pensar de uma forma muito mais ampla do que além do que está na normativa trabalhista. O Noah até perguntou se ele teria tido direito à licença, né, em Sim, relação a exatamente a é, sua segunda filha. Eu entendo que sim, mas mais uma vez a gente não tem resposta na legislação trabalhista, né? A gente fala de licença para filhos adotivos, casais adotivos. No seu caso, você já tinha um regime de convivência, então é uma situação que, até se para eu entendi contextualizar, correto. assim, até Sim, para contextualizar claro. as pessoas, a Helena, né, que é a minha filha mais nova, que eu registrei ela, até o Beto falou que o processo que eu fiz foi de adoção Unilateral. unilateral, né? Porque ela é filha biológica da minha ex-esposa e quando eu conheci ela, ela era bem pequenininha, não tinha, né, registro de paternidade, né, tinha só o registro mesmo, né, de maternidade, e então eu consegui fazer essa adoção unilateral dela, mas a empresa não sabia, a partir de eu entregar ali a certidão da Helena, né, com o meu nome, o que que fazia comigo, né, se me colocava em algum tipo de licença, se não me colocava, e de fato daí eu realmente não tive licença nenhuma, mas eu nunca soube se foi o correto a fazer, em questão, né, legais eu acredito que tenha sido correto de fato, porque eu já convivia com ela, né, de certa forma, com a Helena, e mas para a empresa ficou muito difícil, inclusive, de buscar assim, quem pudesse responder isso e dizer o que que seria correto. E aí eu vou muito assim nessa questão que a Bianca trouxe, assim, de ir para além do que está na legislação,
porque o que está na legislação não está compreendendo essa, né, pluralidade de famílias que temos, e por conta disso muitas pessoas aí, né, como o Beto falou também da experiência dele, acabam não tendo acesso a ter essa convivência que deveria ser de direito de todas as pessoas. Então, as organizações, eu acredito que proativamente deveriam pensar em ações inclusivas, olhando para além do que está na legislação e criando as suas próprias políticas internas com relação a preencher essas lacunas que a gente ainda não tem, né, de forma legal, assim. Eu acho até Noah, importante, só vou falar uma ponto aqui, claro. Bianca, estou aqui mais de ouvinte, espero que todo mundo esteja com papel e caneta como eu estou aqui, anotando tudo, e eu preciso deixar claro que o trabalho da Filhos no Currículo é justamente o desejo que a gente pode ajudar as organizações na construção dessas políticas e da revisão de políticas parentais. A gente já teve pesquisas em que a gente identificou que as pessoas nem conhecem os processos dentro das empresas, elas não sabem como funciona, quando elas ficam grávidas, quando elas saem. Quando você trouxe essa pergunta agora, por exemplo, né, Noah, como é que fica a questão do homem grávido, por exemplo, o acesso à saúde, a intermediação com planos de saúde, como é que isso acontece? Então, são muitos cenários, as empresas realmente, acho que o que vocês estão trazendo aqui precisa ser construído de forma proativa, uma política antidiscriminatória e inclusiva quando o assunto é parentalidade. Tem inúmeros motivos para serem feitos, a gente pode falar sobre as pessoas, sobre o adoecimento, sobre impacto, sobre passivo, sobre processos, sobre mil possibilidades, né? Ainda que não seja pensando nas pessoas, pensando nos números também, a gente precisa olhar para isso. Então, essa construção e revisão de política é urgente e é uma das soluções que a Filhos no Currículo hoje oferece, junto com a Bianca, que está aqui. Então, gente, não deixem só para que... É claro que a gente espera que a legislação contemple todas as pessoas, e existe essa luta, e essa luta não é para deixar de ser feita, mas a empresa, ela tem um papel fundamental na sociedade. Enquanto organização, ela tem como transformar as relações, ela tem esse poder também de trazer esse impacto dentro da sociedade. Então, acho que a empresa tem que assumir esse papel protagonista também na sociedade de transformação das relações, né? Então, Bianca, pode continuar, desculpa, mas achei que era importante reforçar que a Filhos no Currículo consegue ajudar as empresas. Eu vi aqui a Mariana Simões trazendo isso, que as empresas têm muito o que fazer, e acho que a Filhos no Currículo está aqui disposta a contribuir também. Então, só para aprofundar um pouquinho o caso do Noah, né, em relação à sua segunda filha, se a gente pensar num direito antidiscriminatório, se a gente lembrar que a Constituição garante, né, que as pessoas não passem por discriminação, que há o princípio da não discriminação, por que a sua segunda filha, por ter passado por uma adoção unilateral, não vai poder ser beneficiada com uma saída sua provisória do seu trabalho e tendo uma proximidade, ainda que tardia, ainda que após um período de convivência interna, né? Por que ela vai ter um tratamento diferenciado em relação às pessoas que foram adotadas de outra forma? Então, mais uma vez, se a gente pensa só na legislação trabalhista, a gente não soluciona esse tipo de demanda, mas se a gente passa a ter um olhar mais amplo, a gente tem a resposta para isso. E eu achei muito interessante na sua fala a questão do banheiro, né? Que é uma questão extremamente sensível, é uma questão que está relacionada à saúde, né? Não está relacionada ao exercício da parentalidade, mas como você trouxe, eu acho que é importante a gente falar disso. Está relacionada à saúde, de que forma equacionar a questão do banheiro em relação às equipes que tenham pessoas trans, né? Ou que estejam passando por esse processo. Se a nossa legislação ela fala em banheiros masculinos e femininos e vestiários femininos e masculinos, né? A nossa legislação ela é anacrônica, ela também não responde a esse progresso. E aí, o que eu penso, e aí, de que forma a empresa vai enfrentar isso, né? E aí, mais uma vez, eu penso que ela pode buscar as referências do direito antidiscriminatório, mas para contextualizar isso junto com a sua equipe, ela tem outros instrumentos. Ela pode conversar com a CIPA, por exemplo, né, para tentar trazer essa conscientização para toda a sua equipe. Ela pode chamar o Ministério Público do Trabalho para fazer uma
mediação para também trazer essa conscientização da equipe, né, de que forma lidar com essas situações que surgem no cotidiano, e aí ter um respaldo para avançar em relação àquilo que está na legislação, né? Enquanto isso, a gente vai lutando para repensar essa legislação da forma como ela foi construída. E acho que a gente chegou a conversar ontem um pouquinho, né, sobre sua vivência em relação a isso, e eu acho que talvez fosse interessante você também trazer um pouco essa referência. Gente, eu não vou conseguir deixar muito tempo acontecer, tá. Noa. Eu vou pedir para o seguinte: a gente tem 5 minutos, aí você contempla nos seus recados também. Infelizmente, eu acredito que esse é um assunto que não vai se encerrar em 1 hora de jeito nenhum. Acho que seria preciso dividir em uma série de eventos. Então, assim, contem com a gente também para a gente trazer mais essa pauta. E aqui, pessoal que está nos comentários, que estão assistindo, vamos junto aqui desenhar também tudo isso. Eu vou pedir para que cada um dê os seus recados finais, aí de repente você contempla essa questão aqui com a Bianca, para a gente poder, e também onde a gente encontra o trabalho de vocês. Hoje, inclusive, tem um post na Filhos no Currículo com a Bianca para trazer esse tema, então deem uma olhada por lá, coloquem os filhos no currículo, e aí, ó, já estão pedindo a parte 2, então, Noa, deixa você dar os seus recados finais para a gente fazer essa rodada de fechamento. Eu vou responder aqui rapidamente, então, com relação à questão, né, de banheiros, eu acho que é realmente se basear na questão de um acesso de direito, para um uso que todas as pessoas, independente de identidade de gênero, vão fazer, e muito baseado na questão de que a empresa contratou pessoas através de um elo de confiança, né, e se confia nessa pessoa para o trabalho, porque não confiar que essa pessoa também vai acessar o banheiro para, né, utilizar como necessidades básicas. Então, essa acho que é uma base de respeito mesmo para esses ambientes seguros. Mas, assim, quero muito agradecer, né, a todas as pessoas presentes, e um prazer compartilhar com vocês também, Bianca, Beto, obrigado Camila também pela mediação, obrigado Vânia, né, pela interpretação. E acho que deixar de recado final, assim, que cada pessoa, a partir dos espaços que ocupa, consegue ser esse agente de transformação que vai impulsionar para além do que a gente já tem, que não é o suficiente. Então, né, cada pessoa aí deixar um recadinho para cada pessoa pensar o que pode fazer aí por ambientes mais inclusivos para todas as pessoas, a partir dessa ótica de parentalidades diversas. Então, muito obrigado, gente. Qualquer coisa, vocês me encontram aí no LinkedIn, e aí a gente vai trocando mais. Obrigada, Noa. Beto, Bianca? Também queria muito agradecer, Camila, a você, ao Noa, a Bianca, a Vânia, a toda a equipe da Filhos no Currículo. Eu comecei fazendo uma provocação e eu queria concluir fazendo outra, que foi algo que me atingiu muito, ouvindo principalmente o Noa falar. A gente sempre parte de uma premissa que, sei lá por que a gente criou, de que todo mundo nasce hétero e cisgênero. E aí a gente ouve muito as empresas, quando querem falar de diversidade e inclusão, trazerem um discurso assim, a gente vai ter que começar do zero. E eu não sei se a gente está começando do zero, porque a gente sempre começa esses temas, né, seja falando do banheiro, seja falando da licença, olhando para uma sociedade heteronormativa, para formações familiares heteronormativas e muito biologista, né? Então, será que não seria mais interessante que a gente realmente começasse do zero essa discussão, né? Então, vamos zerar todo mundo, ninguém se identifica como nada e a gente começa do zero a criar como é que esse banheiro pode ser criado para que todo mundo se sinta incluído. Como é que esse programa de política parental dentro da empresa começa do zero para que todo mundo se sinta incluído. Porque o que a gente vê hoje é a licença parental existir num modelo que existia para famílias formadas de maneira biológica, né? E eu não quero ser uma cópia do modelo dos outros, eu quero que o meu modelo também seja protagonista, porque é o único modelo que eu tenho, né? Acho que a gente vive uma época de muitas porcentagens, e é preciso que a gente diga que a população LGBTQIA+,
está sempre muito fora dos censos e das porcentagens. Mais uma vez, eu agradeço a participação. Quem quiser encontrar o meu trabalho, eu estou no @papaipeando, no Instagram, aqui no LinkedIn como Beto Fers, acabei de criar esse perfil, então vou ficar muito feliz de estar lá com todos, e eu agradeço pela troca que a gente teve aqui. Obrigada, Beto. Camila, agradeço o convite, agradeço a possibilidade de estabelecer essa troca com o Noah, com o Beto, agradeço a Vânia pela interpretação, um prazer enorme estar aqui. Eu acho que a provocação de uma reflexão para que a gente pense além do que está nas nossas normas trabalhistas e pense mais no aspecto humano, né, das relações que se estabelecem de formas plurais. E só isso. Estou no Maternizando Direito no Instagram e no LinkedIn estou como Bianca Bonfim-Carelli. Deixo convite para todos seguirem também. Muito obrigada, gente. Eu queria agradecer imenso essa hora. Para mim é um aprendizado, uma oportunidade, uma missão. Então, eu estou aqui junto com vocês, aprendendo, me desconstruindo, me construindo. Acho que o Beto traz uma provocação. Eu também estive num evento do Serendipidade, em que o Henry comentou, e acho que ele trouxe muito em linha do que você trouxe. Então, eu vou trazer aqui a fala dele. Quem é todo mundo que está no seu mundo? Né? Então, quando a gente fala que todo mundo está cuidado, quem é todo mundo, né? Quem são todo mundo que está no seu mundo? Então, acho que quando a gente pensa em criar, e uma frase que eu anotei sua aqui também, né? Por não encontrar caminhos para ser um ambiente acolhedor e seguro. As pessoas saem, adoecem, se perdem e a gente fica sem as pessoas. Então, por não encontrar caminhos, gente, tem que ter caminhos. A gente constrói o caminho, a gente desenha o caminho, a gente anda no caminho e a gente vai fazendo a caminhada a cada passo de uma vez. Então, contem com a Filhos no Currículo. Não esqueçam também de colocar filhos no currículo. Obrigada a todos os filhos aqui que estão nesse currículo maravilhoso, que trouxeram todas essas transformações aí para vocês. Então, obrigada a cada um e obrigada pela hora. Vânia, muito obrigada. Conta pra gente o que vocês acharam. Aqui nessa pesquisa de satisfação, eu vi que está todo mundo pedindo parte 2, websérie. Eu acho o máximo, eu acho é pouco. Eu acho que a gente tem que fazer muito mais. Então, assim, empresas, pessoas, quem quiser. Então, conta pra gente. É muito importante aqui ouvir. E eu acho bem pouco o que a gente está fazendo. Então, bora trabalhar, gente. É isso aí. Tem muito para a gente fazer e construir esse caminho que inclua todas as pessoas e que seja acolhedor e seguro para todos, né? E todas no mundo. Aí eu acho que a gente vai ter que cuidar de muitos assuntos e vamos deixar para uma próxima parte. Obrigada, acompanhe aí o trabalho da Filhos no Currículo, tá bom? Um beijo e até a próxima, gente. Um beijo. Tchau.